tudo bom? Nas últimas aulas, nós finalizamos, né, as aulas sobre recursos. Nós analisamos todos os tipos de recursos, nós explicamos quais são os tipos de meios com os quais podemos impugnar e discutir uma decisão judicial, né? Que nós tínhamos os recursos, sucedâneos recursais, as ações autônomas. E aí finalizamos todos os recursos e fizemos uma revisão geral dos recursos que nós vimos e vocês fizeram um trabalho para que pudessem delimitar, descobrir qual era o recurso cabível para aquele caso concreto que foi passado para vocês, e aí para que sedimentassem na mente de vocês o conhecimento que foi repassado nas aulas anteriores. Então, considerando que já passamos dessa tecla, já passamos dessa questão de direito recursal, né, nós vamos avançar na matéria e vamos estudar outros assuntos atinentes ao nosso programa. Para fazer uma transição entre o que estudamos de recursos com o que nós vamos iniciar o estudo, eu vou iniciar a aula de hoje estudando com vocês a remessa necessária, que vocês vão ver que existe uma discussão doutrinária se a remessa necessária seria recurso ou não, se seria efetivamente outro tipo de demanda, né? Para depois podermos passar para as ações autônomas que discutem e impugnam decisões judiciais. Com relação à remessa necessária, existem outros nomes que lhes são atribuídos também, como reexame necessário, remessa obrigatória, duplo grau de jurisdição obrigatório. Então, remessa necessária foi um dos vários nomes que esse instituto possui dentro da doutrina, que foi escolhido para ser contemplado no Código de Processo Civil. E aí, vamos conversar um pouquinho, né, inicialmente, o que é esse instituto, como ele se dá, para a gente entender por que existe uma discussão doutrinária sobre sua natureza jurídica. E aí, não sei se vocês já ouviram falar sobre remessa necessária. Acredito que alguém que trabalha no tribunal, principalmente em vara da Fazenda Pública, já deve ter ouvido falar sobre isso. E, efetivamente, o que é remessa necessária? Remessa necessária é justamente quando, numa demanda judicial, em que litigam um particular e um ente da Fazenda Pública. Fazenda Pública é entendida entre as entidades da administração pública direta, União, Estados, Município, Distrito Federal, e as entidades de direito público, autarquias e fundações públicas de direito público, em que essa demanda entre um particular e uma fazenda pública, e em que a fazenda pública ela sofre uma decisão judicial contrária a ela. Então, toda ação, toda demanda em que envolver uma fazenda pública no polo, em um dos polos, e a decisão judicial lhe for desfavorável, for uma decisão de mérito desfavorável à fazenda pública, contra essa decisão, independentemente da fazenda pública ingressar com recurso, vai se remeter necessariamente os autos desse processo para a instância superior. E enquanto isso não for feito e a instância superior não der uma decisão retificando ou ratificando a sentença, não se produzirá efeitos, certo? A sentença não produzirá efeitos. Vamos dar um exemplo para que vocês compreendam melhor. Vocês lembram do caso que eu falei com vocês de uma demanda que você entra contra um estado, digamos o estado de Pernambuco, requerendo um medicamento que é muito caro. E aí, nesse caso, o estado de Pernambuco faz a defesa, tudo direitinho, mas ao final o juiz sentencia, dando uma sentença favorável à parte que requereu o remédio e efetivamente condena a fazenda pública ao fornecimento daquele medicamento, certo? Então, foi uma decisão desfavorável para a fazenda pública, uma decisão de mérito, porque resolveu o mérito, julgou procedente a demanda e condenou a fazenda pública ao pagamento ou ao fornecimento daquele medicamento.
Nesse caso, digamos que o procurador do Estado, que sabe que o procurador do Estado recorre de tudo mais que tudo, a não ser que tenha uma lei que determine a dispensa, né, do recurso naqueles determinados casos, que isso acontece mais em execuções fiscais. Mas, em regra, o procurador do Estado, do município e da União o procurador federal recorre de tudo, certo? Mas digamos que nesse caso específico, passou o prazo do recurso e o ente público, a Fazenda Pública, efetivamente não apresentou o recurso voluntário, que aí no caso seria a apelação, certo? Então, nesse caso, em que não houve o recurso voluntário, isso é muito importante, nos casos em que não houve o recurso voluntário da Fazenda Pública, a demanda, aquela sentença que determinou o fornecimento de um medicamento, se não houver tutela antecipada, certo? Tutela de urgência, ela não vai produzir efeitos antes que o tribunal reexamine aquela matéria. Então, para uma decisão judicial contra a Fazenda Pública produzir efeitos, parêntese, exceto nos casos em que se tenha a concessão de uma tutela provisória de urgência, fecha parêntese, ela só não produzirá efeitos enquanto não for remetido à instância, segunda instância, para reexame daquela matéria e posterior ratificação da sentença que está sendo reexaminada, certo? Então, não adianta uma mera sentença contra a Fazenda Pública, porque ela só vai fazer efeito se houver o seu reexame pela instância superior. Enquanto o Tribunal de Justiça não analisar aquela demanda e não ratificar aquela sentença, a sentença não produz efeitos, exceto nos casos em que se tenha uma decisão concedendo uma tutela provisória de urgência, certo? Então, a regra é essa. A Fazenda Pública não apresenta recurso voluntário, nesse caso a apelação, então, obrigatoriamente, o juiz que proferiu a decisão remete os autos para o tribunal para que ele reexamine a matéria. E só após o reexame dessa matéria com o proferimento de um acórdão é que efetivamente a sentença vai produzir efeitos, certo? Diante dessa constatação do que é esse instituto, né, da sua sistemática, melhor dizendo, de como ele ocorre, em que situações mais ou menos ele ocorre, nós vamos ver ainda pormenorizadamente as hipóteses de cabimento da remessa necessária, discute-se qual seria sua natureza jurídica. E aí, qual seria a natureza jurídica do reexame necessário? Para alguns, como Didier e Rodrigo Mazei, a remessa necessária seria um recurso. Teria a natureza jurídica de recurso, pois a única coisa que o diferenciaria do recurso seria a questão da voluntariedade, porque nesse caso, ausente o recurso voluntário da Fazenda Pública, caberia essa impugnação compulsória da decisão contrária à Fazenda. Todos os demais requisitos dos recursos a remessa necessária efetivamente possui, como a questão do efeito da devolutividade, né? Ela devolve ao tribunal o reexame da matéria para que o tribunal retifique ou ratifique. Tem o efeito obstativo do trânsito em julgado, só vai efetivamente ocorrer o trânsito em julgado após o reexame com o proferimento do acórdão, certo? E antes disso, não se transita em julgado, mesmo não tendo recurso voluntário. A questão dos efeitos da decisão. A decisão só vai produzir efeitos, efetivamente, em regra, quando houver o reexame. Então, você pode verificar que a grande parte dos requisitos de um recurso, eles também são encontrados no reexame necessário, ou melhor, na remessa necessária. O que diferencia efetivamente a remessa necessária do recurso voluntário é justamente a questão da voluntariedade, que no recurso de apelação existe a voluntariedade, ou seja, a Fazenda Pública quis recorrer e efetivamente apresentou o recurso, e na remessa necessária não. Houve uma impugnação compulsória, porque aquela decisão foi desfavorável à Fazenda Pública, certo? Já existem alguns doutrinadores, como Nelson Neres Júnior, que entendem que a remessa necessária não é um recurso. Não tem condições de a remessa necessária ser um recurso exatamente porque ela não é voluntária. Não existe a vontade
do ente público de efetivamente discutir aquela decisão. Existe sim uma determinação legal para que ocorra aquela impugnação compulsória, mas ausente esse requisito de voluntariedade, não se poderia jamais chamar a remessa necessária de recurso, pois lhe faltaria uma das suas principais características. E aí, para essa parcela da doutrina que entende que a remessa necessária não é recurso, a entende como condição de eficácia da sentença, ou seja, a remessa necessária seria essa condição para que a sentença possua eficácia, porque antes dela, a sentença não pode fazer efeitos, em regra, certo? E aí, Didier critica esse posicionamento de Nelson Neri, dizendo que a condição de eficácia da sentença através da remessa necessária seria um efeito da remessa necessária. Não se pode misturar a natureza jurídica do Instituto com seus efeitos. E por conta disso, Didier critica esse posicionamento e efetivamente tenta defender que seria um recurso, certo? E aí, mas quais são as hipóteses de cabimento da remessa necessária? Não é em toda e qualquer decisão contra a fazenda pública que será cabível a remessa necessária, certo? As hipóteses de cabimento de uma remessa necessária estão previstas no artigo 496 do Código de Processo Civil, certo? Regra geral são previstas no artigo 496. E quais são essas hipóteses? O artigo 496 prevê que será cabível remessa necessária quando se proferir uma decisão de mérito contra a fazenda pública. E aí diz especificamente que está sujeito ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmado pelo tribunal a sentença. Primeiro, que for proferida contra a União, Estados, Distrito Federal, municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Segundo, que julgar procedentes no todo ou em parte os embargos de execução. Então, para que se entenda cabível a remessa necessária, é preciso que exista uma decisão judicial no processo de conhecimento que seja contrária aos interesses, ou seja, desfavorável às entidades da administração pública direta, suas autarquias e fundações de direito público, ou no processo de execução fiscal, quando se julgar procedente os embargos de execução, certo? Nós vamos ver que existem exceções ainda dentro dessas regras, mas a gente vai ver depois. Então, existem decisões contra as quais cabe a remessa necessária, são decisões que julgam o mérito da demanda, né? Nós já vimos que só cabe a remessa necessária quando a sentença, a decisão judicial, efetivamente julga o mérito da demanda, né? Incluindo aí as decisões interlocutórias não agraváveis. Em que sentido? Porque nós vimos já que existem decisões interlocutórias contra as quais nós não podemos interpor imediatamente um agravo de instrumento. E nesses casos, não estando contido naquele rol do artigo 1015, como hipótese de cabimento de agravo de instrumento, eu só posso discutir aquela decisão que não foi agravável numa apelação. Então, digamos que existe uma decisão nesse sentido contra a fazenda pública, em que não houve, obviamente, o agravo, e no final do processo, a fazenda pública não apresentou apelação voluntária. Então, o que é que vai poder ser discutido na remessa necessária? Tanto os dispositivos da sentença, que foram desfavoráveis à fazenda pública, que foi desfavorável à fazenda pública, quanto as decisões interlocutórias não agraváveis, certo? Todo esse mérito da demanda poderá ser discutido na remessa necessária. Outra decisão contra a qual cabe remessa necessária. As decisões interlocutórias que decidem o mérito de forma definitiva contra a fazenda pública. E aí remeto vocês ao artigo 356 do Código de Processo Civil, que é justamente naquelas decisões parciais de mérito, que diz que o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcelas dele,
parcela deles mostrar-se incontroverso, estiver em condições de imediato julgamento. Então, nesses casos, nós já vimos que pode existir decisões parciais de mérito, quando efetivamente um dos pedidos já está maduro para a decisão, mas o outro não. Aí se faz a instrução. Então, nesses casos, em que efetivamente houve uma decisão parcial de mérito, que houve uma condenação da Fazenda Pública, mesmo que de forma parcial, contra essa decisão, cabe a remessa necessária, mesmo que não se tenha interposto o recurso cabível, que seria o agravo de instrumento. Que nós já vimos que cabe agravo de instrumento contra decisões de mérito, mesmo que sejam decisões parciais de mérito, certo? Que se enquadra justamente no artigo 356. E aí, eu trago para vocês o enunciado 17 do Fórum Nacional do Poder Público, que diz que a decisão parcial de mérito proferida contra a Fazenda Pública está sujeita ao regime da remessa necessária, certo? E quais são as decisões contra as quais não cabe remessa necessária? Não cabe remessa necessária contra a decisão concessiva de tutela provisória, certo? No caso do remédio, se efetivamente a parte conseguiu uma tutela provisória de urgência para que fosse concedido o remédio de antemão, contra essa decisão cabe agravo de instrumento, porque a Fazenda Pública pode demonstrar que está dentro daquelas hipóteses previstas no artigo 1015. E se ele não entrar com agravo de instrumento, cabe remessa necessária? Não. Nesse caso de concessão de tutela provisória, não cabe remessa necessária. Só quando existe julgamento definitivo de mérito, ou na sentença, ou na decisão interlocutória que decide parcialmente o mérito, certo? Também não cabe remessa necessária contra acórdãos, mesmo que de julgamento originário do tribunal. Só cabe contra, efetuamente, decisões do juízo de primeiro grau, ou sentença, ou decisão interlocutória, certo? E outras hipóteses de cabimento. Na ação popular, quando a gente lê o artigo 19 da Lei da Ação Popular, que é a Lei 4.717 de 65, nós temos a seguinte redação: a sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito, senão depois de confirmado pelo tribunal. Daqui julgar a ação procedente, caberá a apelação com efeito suspensivo. E aí, eu não sei se vocês lembram do que é a ação popular. A ação popular é uma demanda que pode ser intentada por qualquer cidadão, certo? Naquelas hipóteses específicas previstas na Lei de Ação Popular, e ela tem sua previsão também constitucional, certo? E quais são os casos em que se pode ingressar com ação popular? Em que se constate uma violação ou uma dilapidação, um ato lesivo contra bens da administração pública. E aí o artigo 1º da lei fala que qualquer cidadão será parte legítima para pleitear anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, Distrito Federal, Estados, municípios, de entidades autárquicas e de sociedade de economia mista. E aí continua falando quais são as entidades que podem ser protegidas através dessa ação popular. Então, qual é o cerne da questão da ação popular? O cerne da questão da ação popular é justamente uma demanda que é proposta por um cidadão, certo? Ou seja, aquela pessoa que tem e exerce seus direitos de cidadania previsto na Constituição Federal. E ela pretende, com essa demanda, resguardar o patrimônio público, certo? Que ela pretende a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público. Então, diferentemente do que ocorre na remessa necessária prevista no CPC, que nós já vimos que remessa necessária é cabível quando existe uma decisão contrária à fazenda pública. Então, existe um particular
existe a fazenda pública. Nesse caso, o particular recebeu uma decisão de procedência, né, em desfavor de um interesse da fazenda pública. Nesse caso, em que a fazenda pública foi sucumbente, cabe remessa necessária. No caso da ação popular, existirá a existência da remessa necessária quando houver o julgamento de improcedência da ação popular. Ou seja, por quê? Porque, não obstante ser um particular, ele está entrando com a demanda em favor da administração pública para que cesse um ato lesivo ao patrimônio público. Então, nesses casos, em 2 casos, quando a ação popular for julgada improcedente ou quando a ação popular for julgada carente, ela vai caber contra essa decisão a remessa necessária, antes da qual a decisão de carência da demanda ou de improcedência não fará efeitos. E o que é a carência da demanda para esse artigo 19 da Lei de Ação Popular? A carência da demanda nesse particular é justamente a ilegitimidade da parte ou a falta de interesse de agir. Existindo a ilegitimidade da parte ou a falta de interesse de agir, entende-se que existe a carência da demanda. Então, nesses 2 casos, carência da demanda e julgamento por improcedência da demanda, é cabível a remessa necessária no caso de ação popular. Na ação civil pública, de acordo com Didier, quais seriam os casos em que se concebe a existência de uma remessa necessária das decisões que são proferidas no bojo desse tipo de demanda? Seria possível, de acordo com o entendimento de Didier, que se tem a remessa necessária quando a decisão for contra a fazenda pública, ou seja, ocorre uma condenação da fazenda pública nos moldes do artigo 496 do Código de Processo Civil, e em segundo caso, quando for julgada improcedente a demanda ou ela foi extinta por carência, quando essa ação civil pública ela tiver o conteúdo de uma ação popular. Vocês sabem que os particulares eles não podem ingressar com ação civil pública. O rol de legitimados da ação civil pública é reduzido, não é como a ação popular, que qualquer cidadão pode ingressar. A ação civil pública tem como legitimar, vocês sabem, o Ministério Público, as entidades da administração pública e a associação que seja regularmente cadastrada e construída e que esteja em funcionamento há mais de 1 ano, tendo como objeto social de seu funcionamento exatamente a guarda ou a proteção daquele bem que está se tentando proteger na ação civil, certo? Então, quando essa ação civil pública ela tiver o mesmo conteúdo de uma ação popular, ou seja, esteja dentro daqueles limites do artigo 1º da Lei de Ação Popular, mesmo que tenha sido ingressado por um desses legitimados, pode-se entender que haverá remessa necessária naqueles mesmos moldes do artigo 19 da Lei de Ação Popular. Então, resumindo, na ação popular vai existir remessa necessária quando a demanda for julgada improcedente ou quando for julgada carente. Carente, entenda-se, que há ilegitimidade da parte ou falta de interesse de agir. Ação civil pública. Haverá remessa necessária, de acordo com o Didier, em 2 casos, ou quando, efetivamente, estiverem presentes os requisitos do artigo 496 do Código de Processo Civil, ou seja, for proferida uma decisão contrária à fazenda pública. Segundo, quando a ação civil pública ela tiver o conteúdo de uma ação popular, ou seja, ela estiver ali fazendo às vezes requerendo a anulação ou a nulidade de um ato que esteja causando prejuízo ao patrimônio público, então também haverá remessa necessária quando se julgar improcedente ou carente essa ação civil pública.